Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e nós vamos estar trazendo uma dica hoje dentro das ciências sociais com aquilo que diz respeito à própria sociologia. E dentre estes assuntos importantíssimos para o Enem, lembrando que todas as dicas que nós passamos aqui para você, elas são de extrema importância porque são os assuntos que mais caem no Enem. E claro, hoje não poderia faltar a dica sobre o quê? Sobre a cultura. E vem a pergunta, o que é a cultura? Quando nós falamos de cultura, principalmente dentro das ciências sociais e da própria prova, tão conhecida como Exame Nacional de Ensino Médio, que é o que? O nosso Enem, precisamos saber o que é a cultura. E a cultura é um dos elementos mais importantes de uma sociedade, de um grupo de pessoas e, claro, de todo um patrimônio que é desenvolvido, construído e constituído oficialmente como uma identidade. Logo, tudo aquilo que é cultura promove o que nós vamos chamar de identidade cultural. E a identidade cultural está dentro daquilo que nós vamos analisar enquanto cultura. Para isso, nós precisamos entender a origem, etimologicamente, o significado de cultura. E claro, vem aqui comigo, olha só, quando a gente fala sobre cultura, a primeira palavra que nós precisamos ter em mente é a ideia de ethos. E o que é o ethos? Ethos é uma palavra de origem grega. O grego antigo, eles chamavam ethos, com eta, e na contemporaneidade, esse ethos foi substituído aí pelo ethos, com epsilon. E qual é a diferença, professor? É muito pouca. Mas todas as duas palavras, elas têm a ver e dizem respeito à mesma estrutura de ações sobre o homem e as suas construções. Ora, toda vez que eu falo sobre o ethos, eu estou falando sobre a ideia de costume, o costume humano, como o homem desenvolve as suas práticas culturais, como é que ele constrói as coisas, como ele vai partilhar, dar continuidade àquele instrumento, aquela ação, aquele ritual. Tem a ver com o hábito, e o hábito é aquilo que, além de cotidiano, ele também é geográfico, ele é local, tem a ver com o seu habitat, tem a ver com a sua naturalidade, tem a ver com a sua condição humana e as suas características humanas. Daí da palavra ethos, inclusive, vem a palavra etnia, que vai designar e identificar os povos, as classificações que antigamente chamávamos de raças, essa ideia de antropológica de dividir a sociedade humana em grupos por características humanas. E, claro, fenotípicas ou genotípicas, mas que levam em consideração a questão da etnia. Então, o que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem, seja dentro da cultura material ou imaterial, que formam na sociedade o que nós vamos chamar de patrimônio. É isso mesmo. E o que é o patrimônio? O patrimônio ele é um bem, ele é algo necessário que tem valor. E a partir do momento que eu tenho um valor, eu tenho um bem precioso. E às vezes nós temos no nosso dia a dia os bens que são móveis, os bens imóveis, os bens automoventes, que são carros, motos, bicicletas, helicóptero para quem tem um, E aí nessa brincadeira, é claro, nós trazemos para a ideia de materialidade e imaterialidade tudo aquilo que faz parte do patrimônio cultural da humanidade. E aí existem dois tipos de cultura, dois tipos de patrimônio que nós estudamos dentro de sociologia para a prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Nós temos o patrimônio cultural material, ou seja, é tudo aquilo que é designado ou desenvolvido como algo físico, temporário. Daí eu fiz aqui um desenho de um reloginho, Essa estrutura física, ou seja, aquilo que é percebido pelos sentidos. Eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso tocar, eu posso experimentar, ver o sabor e essas sensações que os sentidos me dão, transformam isso no patrimônio material. Como, por exemplo, um instrumento musical, uma arquitetura de um prédio, uma igreja, uma ponte. Então, diversos produtos construídos pela mão humana que são fisicamente perceptíveis, visíveis, constituídos, nós chamaríamos então
de patrimônio material. E o que é imaterial? Aquilo que é imaterial, ele é infinito, ele não é limitado no tempo e ele é metafísico. Ele tem uma visão que vai além das estruturas. Por exemplo, como dançar, como desenhar. A gente não consegue visualizar isso, é algo interno, né? A fé, né, do aspecto religioso, aquilo que nós cremos, a ideia de uma música, as concepções e ideias artísticas, elas não podem ficar presas num papel ou dentro de uma caixa. Então chamamos aí essa tradição oral, né, aquilo que é passado de pai para filho de forma hereditária, de cultura imaterial. Então tudo aquilo que é material ou imaterial na cultura humana, nós chamamos de um bem patrimonial. Está fazendo parte ali, do patrimônio de um povo, da cultura, e é o que nós podemos mostrar, apresentar, representar fisicamente ou então metafisicamente, com as ideias, com músicas, poesias e assim por diante. Dentro dessa construção, nós temos também que entender que a cultura ela vai ser desenvolvida a partir das suas características. E quais características são essas? São as características do dia a dia do ser humano. E aí, se o ethos tem a ver com os costumes, com os hábitos e as características humanas, e quais são as mais importantes para definir sobre um povo e a sua identidade cultural. Nós temos a língua, principalmente nós estamos no Brasil, e é importante lembrar que nós temos a origem linguística a partir do latim. No Império Romano, quando vai ali para as regiões, né, da Espanha e da Lusitânia, os lusitanos viram os portugueses e os portugueses viraram grandes imperialistas e vão dominar boa parte do mundo na sua expansão marítima e comercial. E ali o que é que vai acontecer? Eles vão chegar no Brasil. Logo, no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Não existe língua brasileira. É uma herança cultural de Portugal, deixado no Brasil, é a língua, é o idioma. São as nossas línguas neolatinas, como, por exemplo, o francês, que veio dos gauleses, né? O espanhol da Espanha, né? Nós temos aí os romenos, nós temos os italianos da própria Península Itálica. E aí, claro, dialogamos, nós temos algo em comum com o povo latino e, claro, com alguns países da Europa que têm origem romana. Além disso, a própria religião, a partir do momento que o Brasil, dentro do seu misticismo, dentro da sua crença popular, é oriunda de 3 grupos étnicos, né? Nós vamos ter ali os negros, os brancos, né, europeus, mas temos também os grupos indígenas, as nações indígenas brasileiras e toda essa mistura, além de trazer dentro das religiões aquilo que nós vamos chamar de sincretismo ou de fusão religiosa, nós vamos encontrar também uma diversidade religiosa muito grande no Brasil, através das matrizes africanas, das matrizes indígenas e, claro, dentro do próprio cristianismo, já que da Europa nós tivemos a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas protestantes, como, por exemplo, o caso da Holanda, né, que veio para cá e trouxeram aí luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos e aí vai. Então, a religião também é característica de um povo. E tem um povo que é reconhecido pela sua própria religião, como o caso dos judeus, né? Então, o judaísmo é muito mais do que uma religião, virou um povo, é uma cultura própria. Nós temos as vestimentas, a forma de se vestir, a culinária, e quem não gosta de feijoada, bom brasileiro não é, né? Então, quando a gente vê ali comidas específicas, quando a gente fala sobre macarronada, você já imagina logo na Itália. Quando você fala sobre sushi, eita coisa boa, um sushi, um sashimi, um temaki, né? E aí você pensa logo no Japão, você vê uma barca, né? Daquele macarrão chop suey, e você já diz é bom demais, mas é chinês. E aí, claro que a comida também traz traços da cultura de um povo e a culinária não pode estar de fora. E a arte, quando você vê a arte, determinadas obras, sejam elas clássicas ou até mesmo contemporâneas, principalmente com a era digital, a ideia de 3D e de tantos artifícios que nós temos e instrumentos para produzir nova forma de arte, novo tipo de cultura, né? Também está aqui, entre outras funções. Professor, e aí? Como é que a gente entende tudo isso? E quando a gente entende a cultura como algo que é
do ethos, ou seja, dos costumes, dos hábitos, da característica humana, que eu posso dividir ela como material e imaterial. E tem características como língua, religião, vestimentas, culinária, arte, que remete à identidade de um povo. Nós vamos trabalhar sobre a diversidade. E aí fica a dica. Esse é um tema presente em toda prova do Enem, de sociologia, de filosofia e, por que não dizer, de ciências humanas. Aqui a diversidade cultural, presente no Enem, se divide em 3 grupos grandes. Professor, o senhor escreveu diversidades no plural. Foi verdade. E foi de propósito. E eu estou fazendo isso para você entender que no Brasil tudo é plural. Então, quando eu falo de diversidade, até a diversidade no Brasil ela é extraordinária. E isso não acontece em outros países, mas é uma característica do Brasil. Então, nós temos a diversidade étnica, ou seja, os grupos europeus, né, os brancos que vieram para cá, os grupos indígenas, são mais de 200 nações indígenas no Brasil, né, a origem africana que foi trazida para cá, de bantos, de Angola, de Guiné. Então foram muitos grupos africanos, não veio só de um lugar, não veio só de uma comunidade indígena, não veio só de um lugar da Europa. E esses muitos grupos, né, fazem parte da construção étnica do Brasil. Nós temos também a diversidade religiosa. Com as matrizes religiosas, nós temos matrizes indígenas, matrizes africanas, matrizes europeias, né, as matrizes abraâmicas ali, com o islamismo, catolicismo, protestantismo. Olha só, um universo de leituras sobre as religiões. E, claro, a gente também debate sobre a questão de gênero e de identidade de gênero. E quando a gente vai falar sobre o sexo masculino e feminino, nessa dualidade biológica, genética, mas também temos aquelas identificações de gêneros, né, colocados ali pela comunidade LGBTQIA+, onde a gente vai falar ali sobre as pessoas que são cisgêneros, né, as pessoas ali que são bissexuais, transexuais, né, e vários outros grupos. Então a gente não pode falar apenas de uma coisa só quanto ao gênero, de uma coisa só quanto à etnia e nem de uma coisa só quanto à religião. Então, pessoal, eu espero que essa dica fique guardada profundamente na sua mente e no seu coração, porque sociologia é vida, é viver com as pessoas. E uma boa sorte e nos encontramos em breve.